Então a gente tem algumas coisas pra mostrar antes de começar aqui, né? Primeiras escalações do time do Catar, que acho que ninguém conhecia muito os jogadores, né? E do time do Equador, alguns jogadores já são mais conhecidos, principalmente o Hincapié, né? Joga lá na Bundesliga, o Estupinan do Brighton, o próprio Caicedo também do Brighton, né? O Ener Valencia, figurinha carimbada do futebol europeu por muitos anos, né? E aí, cara, muitas pessoas olharam a escalação do Catar e falaram, ué, por que no meio de uns Al-Shib da vida tem um Pedro Miguel? Quem é Pedro Miguel, né? Aí se levantou a discussão das naturalizações dos jogadores do Catar. Então o Catar tem 10 jogadores naturalizados, né? O Pedro Miguel, no caso, nasceu em Portugal, por exemplo. Tem outros jogadores que nasceram aqui em Argélia, Iraque, Sudão, França. Mas ao contrário do que pode parecer, a princípio, pelo menos, pelo que foi relatado na mídia aí, não foi uma questão assim que a Copa, que o Catar saiu de alguma maneira comprando jogadores, digamos assim, né? Eles estão com um projeto já aí de uma década, basicamente, né? Na verdade mais, quase 2 décadas, de formar jogadores. Então são escolinhas de jogadores ali que dão oportunidade para jovens, muitas vezes de outros países, né? E aí conseguem dar financiamento para esses caras conseguirem se desenvolver como atletas e depois, aí claro, com eles morando lá no país e tal, eles acabam conseguindo a cidadania e defendem a seleção do Catar. Mas enfim, parece que é um projeto de bastante tempo, assim, não é que eles chegaram antes da Copa ali e falaram, vamos naturalizar 1 ou 2... Não foi assim, né? Eles já estão há quase 20 anos tentando desenvolver o futebol aí no país deles lá, com esses jogadores muito jovens vindo de outros lugares, né? E o jogo começou então, e a gente não pode mostrar os melhores momentos, infelizmente, é uma questão de direitos e copyright, tá? Não podemos mesmo. Mas a gente teve, por exemplo, o primeiro gol da Copa saindo numa assistência de voleio e o Ener Valencia metendo de cabeça numa marcação de impedimento que anulou esse gol e foi muito polêmica. Eu mesmo na hora falei, porra, anularam esse gol por perigo de gol, tá ligado? E a galera no Twitter já tipo, não, começou já, os shake isso, os shake aquilo. E eu não conseguia me convencer de que essa marcação tinha sido feita da forma correta até que eu vi essa imagem. Essa imagem, na verdade, ela prova que sim, o impedimento foi bem marcado. O que aconteceu? A bola vem lá do meio campo pra esse cidadão aqui, ó. Ele briga de cabeça. Na hora que ele toca de cabeça, esse outro camarada dele aqui, ó, que é o próximo que vai tocar na bola, depois de toda uma confusão que rola aqui, quem vai tocar na bola depois é esse aqui, ó. Beleza? Ele tá com a perninha impedido. Lembrando, quando normalmente o goleiro tá embaixo da trave, é o goleiro e mais um que tem que estar atrás da linha da bola. Como o goleiro saiu da sua posição, você pode ver que o goleiro não está atrás da linha da bola, né? No caso, ele tá... só um jogador estaria dando condição, teria que ter 2 jogadores ali atrás da linha, né? Então o impedimento foi bem marcado no final das contas. Foi bem marcado, apesar de ter gerado muita polêmica na hora, né? Cara, demorei, assim, 20 minutos pra conseguir entender, só depois que eu vi essa imagem que ficou claro pra mim o impedimento, né? Depois tivemos um pênalti pro Catar, claríssimo, e o Ener Valencia, né? Um grande artilheiro aí da seleção... Mentira, o pênalti foi pro Equador, né? Grande artilheiro da seleção equatoriana, bateu, cara, mas bateu nojento. Tu viu o tapinha? Porra, foi um tapinha assim, ó. Tá, com confiança. Porra, abertura de Copa do Mundo. Os caras podendo sair na frente do placar, ele bateu com muita confiança, bateu assim, no estilo, né? Bateu assim, gelado mesmo. E depois ainda faz o segundo de cabeça, numa cabeçada absolutamente perfeita, que não é pra qualquer um, tá? Ele manda assim, um cabeçaço pra poucos. Ele meteu uma cabeçada lá Drogba. Ele bateu lá um Drogba pênalti... na final da Champions de 2012, né? Exato. Primeiro que ele bate um pênalti a lá Neymar, né? Que eu acho que esse estilo de batida de pênalti, onde que o cara olha pro goleiro, ele não olha pra bola, ele olha pro goleiro só. Acho que é o estilo mais seguro que tem hoje em dia, porque você desloca o goleiro, você nem precisa botar força na bola, é só rolar a bola no outro lado. E a cabeçada, então, nem se fala, né? Foi perfeito. Movimento perfeito. De cima pra baixo, no canto, indefensável. Exato. E aí, cara, tem uma coisa muito impressionante sobre o Ener Valencia. Ele chegou ao 4º jogo de Copa e já 5 gols. É um negócio realmente impressionante. Aí, assim, a gente fez brincadeirinhas aqui no Twitter, como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem 7 gols em 17 jogos de Copa. Uma média de 0,41 por jogo. O Messi tem 6 gols em 19 jogos de Copa, uma média de 0,32. E o Valencia tem 5 gols em 4 jogos, uma média de 1,25 por jogo, cara. É impressionante. Quem que é melhor agora, né? Ener Valencia é o nome da emoção. Agora, de brincadeiras à parte, isso aqui é realmente impressionante. O cara chegou a 5 gols e empatou com lendas do jogo. Quem tem 5 gols em Copas do Mundo? Zidane, Romário, Zico, Garrincha, Raul. Não é pouca coisa, cara. E ó,
Diga. Cara, é porque assim, o Valencia ele já é veterano, ele já tem 33 33, né? anos. Mas se ele não fosse tão veterano assim, ele poderia ser um cara que poderia brigar para ser um dos maiores artilheiros da história das Copas aqui na América do Sul, né? Porque 5 gols aí, e tipo, foi o primeiro jogo. Ele ainda tem pelo menos mais 2 jogos para tentar melhorar essa marca. Ele que também tá muito bem no clube dele, né? Ele tá jogando no Fenerbahçe agora e ele é o artilheiro do campeonato turco com 13 gols de forma isolada, né? E uma coisa que também chamou bastante atenção durante esse jogo foi que no final da partida ainda não tinha nem entrado nos acréscimos direito, o estádio já estava assim. A galera começou a abandonar o estádio, cara. Pô, se é um jogo normal, né? Se é, porra, Flamengo e Bangu, assim, no Carioca, aí tu quer voltar pra casa um pouquinho mais cedo, pra não pegar o trânsito ali. Mas, cara, Copa do Mundo, quem tá lá tá só pra isso, né? E também os torcedores do Catar acharam o quê, pô? Que eles iam ganhar do Equador? Aí abandonaram o jogo antes do jogo terminar? Achei bizarro, um evento histórico no país, saca? E a galera meteu o pinote, velho. Meteu o pinote, saíram Pedro. correndo, não sei o que rolou. Yuri, me fala um pouco o que tu achou do jogo, cara. Um jogo em que o Equador foi superior na maior parte do tempo, né? E o segundo tempo foi uma coisa quase morta, na minha visão, assim. A ação mesmo, a brincadeira esteve no primeiro, né? E aí? É, assim, primeiro que só complementando o que tu falou dessa imagem, eu tava assistindo a Copa com a transmissão da Globo ligada e a transmissão do Casimiro. E aí na transmissão do Casimiro, quem tava comentando era o Juninho Pernambucano. Craque. Ele já teve por lá, já jogou por lá. Ele tava falando que o pessoal lá no Catar não tem muita cultura de futebol, sabe? Na parte de torcida. Ele disse lá que quando ele tava lá, só enchia estádio em jogo grande. Jogo pequeno, geralmente, ia uns gatos pingados lá, não ia quase ninguém. Então isso explica o pessoal abandonando o estádio, assim, acho que 20 minutos antes do jogo acabar, sei lá, ou até mais. Já tava com vários lugares vazios. Agora, Realmente, sobre, é realmente sobre o impressionante. jogo... A gente ficava criticando, mas é verdade, assim, se tem um lugar que não é o país do futebol no planeta, talvez seja o Catar, né, cara? Exatamente, eles estão tentando mudar isso aí nesses últimos 10 anos, 15 anos. E sobre o jogo, cara, assim, previsível, né? Porque, assim, o Catar tá participando da sua primeira Copa do Mundo. Primeira, na história. E essa é uma Copa do Mundo em que, muito provavelmente, se eles não fossem o país sede, eles nem estariam jogando, né? Uhum. Provavelmente não teriam se classificado. Então, quando você tem uma situação dessa, em que uma seleção tá jogando a Copa do Mundo, entre aspas, só por ser o país sede, a chance dela ser muito abaixo do nível da competição, muito abaixo dos outros times, das outras seleções, é muito alta. E o Equador é uma seleção que se classificou na América do Sul, cara. E assim, a gente pode falar o que quiser, mas a parte de Brasil e Argentina, as eliminatórias sul-americanas são muito difíceis. Então, assim, Brasil e Argentina se classificam com um pé nas costas, ok, porque são seleções realmente muito mais fortes. Mas para as outras o couro pega, cara, o bicho pega, não é fácil se classificar. Então, assim, a diferença entre os dois times era muito alta. O Equador, cara, ganhou com uma facilidade enorme, cara. Enorme, assim. Eles nem fizeram muita força. Eles fizeram força naquele começo, colocaram a bola na rede 3 vezes, um foi anulado, e depois eles praticamente só administraram ali. Porque Copa do Mundo são muitos jogos em pouco espaço de tempo, né? Então, se você tem a oportunidade de, no primeiro tempo, matar um jogo, você não só pode, como você deve administrar o resto da partida, descansar, trocar, Até não precisa porque imprimir uma uma coisa intensidade muito tão importante alta. da galera lembrar, é muito importante, né? O Qatar é igual a gente tava falando do Victoria Pilsen lá na Champions League, né? É uma equipe que a gente espera que todos vão ganhar dele. Então o Equador já fez a sua vitória, mas o Senegal também vai conseguir 3 pontos contra o Qatar e a Holanda também. Então o Equador ele fez o resultado no primeiro tempo e no segundo, se pá que eles já estavam pensando em se poupar pros próximos 2 jogos, né? Porque, Exatamente. tipo assim, os jogos contra Senegal e Holanda é o que vai decidir. São os jogos que vão decidir o grupo, não esse aqui, né? Sim, e assim, é aquele negócio do fiel da balança, né? Quem perder ponto pro Catar vai estar com um pé fora da Copa. Então, assim, ganhar do Catar é ponto pacífico. E aí você tem na Holanda como uma grande favorita, uma seleção que vai chegar na Copa do Mundo a sei lá quantos jogos sem perder, se não me engano é quase 20 jogos, eles estão invictos. Então você projeta um cenário com Senegal e Equador brigando pela segunda vaga. Então, assim, eu acho que já na próxima rodada, se eu não me engano, eles se enfrentam e é pega pra capar, cara. Quem ganhar, ou então se rolar um empate, por exemplo, talvez o fiel da balança seja o número de gols, né? E aí é nesse momento que pode fazer falta. Porque, por exemplo, beleza, você mata o jogo no primeiro tempo, administra, só que você perde a oportunidade de fazer um saldo, entende? Mas eu acho que faz parte, sabe? Eu acho que realmente a segunda vaga vai ser decidida no jogo entre Equador e Senegal. Aham.
Realmente, assim, o Equador deixou uma impressão razoável, né? Eu também não diria que eles fizeram um grande jogo, assim. Inclusive o Catar, tá? Vou fazer uma pequena justiça à equipe do Catar. Eles tiveram 2 chances de gol, tá? Teve um maluco que perdeu de cabeça o artilheiro deles, né? Que eu acho que é o Asmus Ali, uma coisa assim, né? Ele perdeu um gol, tipo, na pequena área de cabeça, que se fosse o Ener Valencia teria feito, por exemplo, né? Ele perdeu ali, poderia ter feito um gol. E depois no segundo tempo também eles tiveram uma chance com um camarada que chutou pra fora, mas ali de frente pro gol, né? Meio que na diagonal, assim. Então eles tiveram a chancezinha deles também, né? O Equador meio que dominou o jogo completo, obviamente é muito superior. Mas também não diria que fez um futebol assim pra tu achar que talvez possa passar em primeiro do grupo ou algo assim. Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que a briga vai ser de foice nesse grupo aí, mas que as outras seleções talvez tenham mais chance, não sei. E assim, cara, o goleiro do Equador, que foi o Hernan Galíndez, eu achava que seria Domingues, mas quem acabou estreando foi o Galíndez. Ele não fez nenhuma defesa na partida, cara. Com 0 defesas. E assim, se Senegal tivesse com o Mané, eu confesso que eu colocaria Senegal como favorito. Mas assim, cara, você perdeu o cara que é disparado o seu melhor atacante, o seu líder, o maior jogador de sua história. As vésperas da Copa, assim, é um baque. Então, eu acho que a coisa tá mais nivelada. E vai ser realmente, assim, um jogo decisivo. Vai ser o primeiro mata-mata para essas 2 seleções, digamos assim. O segundo tempo foi meio modorrento, sinceramente. Porra, quem é que não tava com um soninho no segundo tempo aí? Não, fala a verdade, assim, sem mentir. Não deu aquela vontadezinha de repente pegar um lanche na cozinha durante o segundo tempo, fazer uma paradinha assim. Eu até postei lá no Twitter do Euro, tipo, pô, a essa altura eu torço até pra um gol do Catar pra ver se melhora esse jogo, cara, porque tava numa sonolência assim, cara. Nada acontece feijoado, o Catar sem conseguir atacar, o Equador sem ter lá muita vontade de atacar também. E assim, o grande ruim do segundo tempo, o grande ponto negativo pro Equador é o Valencia, né? Ele acabou saindo machucado. Eles poderiam ter poupado ele, sei lá, acho que foram naquela ideia de, quem sabe, ele fazer um hat-trick, ou não sei. Ou então foi mais pela segurança, porque acharam que o jogo não tava ganho. Mas acabou que ele saiu machucado. Vamos torcer pra não ser nada demais, ele teve um problema no joelho. Porque, assim, você começa a Copa tão bem com o seu artilheiro fazendo gol desse jeito, aí você perde o cara, pode ser um baque muito grande pro próximo jogo. Exato. Então, rapaziada, a gente encerra assim essa rápido comentário sobre Catar e Equador, né? Eu também queria destacar o garoto Moisés Caicedo. O Caicedo jogou muito bem, né? Ele é um jovem de 21 anos, está no Brighton agora, se consolidando lá na Premier League cada vez mais. E fez uma grande partida, né? Nos 2 gols ele participa, não com assistência ou no gol diretamente, mas ele que inicia a jogada, né? No meio campo, ele que pega a bola, faz. Inclusive no segundo gol ele cai até pra ponta direita lá pra armar. E, então ele teve uma grande partida também. Eu vi pessoas elogiando outros jogadores e também criticando principalmente o goleirão do Catar. O goleirão do Catar, amigo. Yuri, te falar a real, velho. Você já não jogou umas peladinhas aí, cara, na sua vida, em que tinha uns goleiros que passavam mais confiança do que aquele camarada, não? Provavelmente sim, mas assim, eu até consigo passar um pano, porque se dava pra ver na expressão dos jogadores do Catar que eles estavam muito nervosos, cara. E eu acho que pro goleiro, cara, o nervosismo faz mais diferença ainda, porque ele precisa ser muito seguro, ele precisa ser muito firme nas jogadas, né? Quando ele sai do gol, quando ele vai numa saída de bola. E deu pra ver que ele não tava, cara, que ele tava realmente tremendo, tava sentindo demais a estreia e tava muito na cara que ele ia fazer merda. O André elogiou o Estrada, também teve gente falando do Preciado, que é o lateral direito, né? Do Equador aí, elogiando alguns jogadores aí. O CopaCast é nosso programa diário sobre a Copa do Mundo. Todos os dias, depois do último jogo da Copa no dia, lá no canal Eurofute. Vem com a gente.